Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Barbosa, sou cofundador da Fincat e a gente está aqui com mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Para você que ainda não acompanhou, a gente já está chegando nos 60 episódios disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast, e a gente sempre traz um convidado pertencente ao universo das fintechs, seja alguém de dentro das fintechs, seja algum especialista, algum player. E hoje eu estou muito feliz, todo episódio eu falo isso, mas hoje é especial porque eu estou falando aqui com uma empresa que antes de se falar em fintechs já existia, Matera, né, já dando spoiler desde 1987, e mais feliz ainda porque somos conterrâneos, né, a Fincat aqui, eu e os meus dois sócios, a Isabela e o Felipe, de Campinas, e a Matera também com o seu berço em Campinas, né. E para falar sobre a Matera e todo esse ecossistema de finanças e tecnologia, a gente está aqui hoje com o Bruno Sabora. Bruno, primeiramente, muito obrigado aí por ter topado participar, contribuir um pouquinho aqui com o bate-papo, e queria que você começasse se apresentando aí para o pessoal de casa, por favor. Legal, Vitor. Obrigado pela introdução. Para mim é um super prazer poder falar de fintech, poder falar de mercado financeiro com um conterrâneo. Eu também sou de Campinas. Então, até me apresentando, bom, eu sou o Bruno, hoje eu sou CPO da Matera, significa que eu estou responsável pelo time que cuida de toda a evolução estratégica dos nossos produtos. A gente ajuda a pensar um pouquinho como que vai ser esse futuro, o que a gente vai trazer de novidade para poder suportar e apoiar os nossos clientes. Eu estou na Matera há bastante tempo. Eu tenho uma formação em matemática, na verdade, pelo Unicamp, aqui em Campinas, mas trabalhei com tecnologia a minha vida toda. Durante esse período de carreira, que já são aí quase 20 anos de Matera, eu acompanhei o surgimento de vários bancos, várias fintechs. Eu peguei toda essa evolução que a gente teve, né, a partir lá de 2013, 2014, quando começaram a surgir as primeiras carteiras digitais, e depois a coisa toda se acelerou bastante, a gente sempre acompanhando, se antecipando esse movimento. Mais recentemente, toda a revolução de pagamentos com o Pix, que a gente vai falar bastante hoje, e o momento que não para, né? A gente tem Pix que continua evoluindo, a gente tem toda a discussão aí sobre Drex e real digital, tokenização de ativos. Então isso é uma coisa que me anima bastante, né? É um mercado que nunca para, está sempre evoluindo, sempre buscando o próximo passo, e isso que me motiva todo dia, além de apoiar aí os nossos clientes a terem sucesso nesse ambiente como um todo. Excelente, né? Esqueci até de comentar, né? Além de Campinas, também a gente tem a Unicamp aqui como uma conexão em comum, né? Eu também fiz engenharia na Unicamp, minha sócia também. Então, sempre bom falar de uma mesma comunidade, uma mesma universidade, né? E melhor ainda, você tendo acompanhado um movimento já, como você disse, há um bom tempo. Hoje a gente vê que praticamente diárias as novidades envolvendo finanças e tecnologia. Mas para trás era aquilo, pô, agora tem o caixa eletrônico, agora tem o DOC, TED, mas era um espaçado, né? Hoje, para acompanhar tanta novidade, a gente olha e fala, gente, praticamente minuto a minuto. E aí eu queria que você comentasse, então, um pouco sobre esses seus 20 anos de Matera, como que você sentiu essas mudanças, né? Como era no começo, como está sendo hoje com esse boom de fintech, Drex, Pix, Open Finance e por aí vai. Importante até contar um pouquinho da Matera, né? A Matera nasceu em Campinas, também fundada por ex-alunos da Unicamp, então a gente vê que tem uma conexão aí de história super forte, e a Matera sempre foi uma fornecedora muito importante de tecnologia para o mercado financeiro. Então a Matera, a gente fala que faz aquela parte do trabalho pesado, né, de um banco, de uma fintech. Então a gente fornece soluções que vão desde o controle de contas correntes, contas de pagamento, conectividade com todo o sistema financeiro nacional. A gente tem produtos aí que habilitam fazer TED, fazer PIX, mas também investimento, produtos de cobrança, boleto, toda a parte regulatória, né? O arcabouço é super extenso e complicado, e a gente vai avançando também em outros temas, né? Mais recentemente com plataformas de crédito digital, inteligência artificial para fazer análise de risco de crédito. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal, né? Pode ser uma empresa que nasceu em Campinas, lá em 87, mas a gente é uma empresa que está sempre se renovando, buscando um diferencial e muito atento a tudo que está acontecendo. Falando aí até dessa revolução das fintechs, foi legal porque é uma perspectiva que eu pude viver de dentro, né?
A Matera é uma empresa que tem muito sucesso, então chegou um momento que a gente tinha um market share já bastante relevante, e o mercado bancário brasileiro é um mercado que, na verdade, ele não cresce, lógico, né, as instituições crescem, mas o número de instituições no Brasil, se a gente for levar ferro e fogo, né, o mercado bancário, se eu olho hoje contra 1990, o mercado diminuiu. E a gente tinha uma ocupação legal. Então a gente sempre vinha naquele desafio de buscar qual que é uma próxima avenida de crescimento, né? Como que eu consigo expandir a matéria, continuar crescendo, e a gente sempre monitorando muito de perto o mercado, as tendências. E a gente conseguiu capturar muito cedo essa tendência das fintechs, que começou lá com o Banco Central, do que ele chamava de agenda BC Hash, que BC+, né, que agora virou BC Hash, quando ele começou a criar a primeira instituição de pagamento, que de certa forma ele pegou um banco, né, uma instituição maior, e ele começou a fatiar e criar embasamento legal para instituições menores, mais focadas, e a gente falou, opa, se a gente aqui consegue atender um banco que é complexo, né, que tem todos os controles, eu consigo atender esse mercado aqui também. E a gente começou a se posicionar muito cedo como não só um early adopter, né, mas como incentivador desse mercado, batendo de porta em porta, olhando para o varejo, olhando para as indústrias e falando, olha, você pode ser o seu próprio banco, né? Existe embasamento legal para isso. Você pode fazer e eu consigo te apoiar nessa jornada. E aí a gente começou a criar, demorou um tempo, né? Até o primeiro falar, não, eu vou, acredito, confio em vocês, mas à medida que a gente teve o primeiro caso, aí teve um crescimento muito rápido, várias fintechs, vários neobanks, né? Operações aí que a gente conseguiu colocar no ar com muita velocidade. Isso deu uma avenida de crescimento muito grande. Então essa revolução foi legal. E depois vieram outras regulações, criando SCDs, SEPs, instituições focadas em outros nichos de mercado. E a gente vem aproveitando e seguindo isso, né? Então, foi bastante trabalho, né? Crescer e crescer rápido é sempre uma tarefa complicada, mas a gente vem conseguindo, né, atender o mercado, olhar essas tendências, como a gente fez lá atrás com as próprias IPs, a gente segue tentando se antecipar e, felizmente, vem dando tudo muito certo. Com certeza, eu achei legal você falar a questão da matéria sempre se renovando, porque é bem a sensação que eu tenho. Ao mesmo tempo, você fala, nossa, uma empresa é de 87, mas por toda a atuação, por toda a autoridade que foi criada, você fala, nossa, é uma empresa totalmente inovadora. E é um grande player desse universo de inovação financeira. E você já até comentou alguns pontos, alguns temas de finanças legais que estão aparecendo. E até para o pessoal de casa se ambientar, né? Hoje é dia 8, ontem no dia 7, a Matera realizou o Matera Trends para falar um pouquinho do Pix, que, vamos dizer assim, é a bola da vez, já desde o seu lançamento até hoje, sempre vindo novidades. Aí queria saber de vocês, como que vocês estão vendo o Pix, a agenda que está envolvendo, o Pix automático chegando, como que a Matera tem ajudado os seus clientes nesse sentido. Você pegou um ponto muito legal aí, falou do Pix automático chegando. Nesse evento a gente discutiu justamente, né? Poxa, a gente está em 2024, o Pix ele foi lançado lá em 2020, para um ciclo de inovação é tempo pra caramba, né? 4 anos depois a gente ainda falando de Pix, falando que ele é importante, por que tudo isso? E ele é importante porque a gente vê o movimento com o Pix. O DOC acabou de morrer, né, nos deixar, aí ele foi descontinuado oficialmente, mas o que acontece, né? Se a gente olha lá para trás, a gente tinha um instrumento que servia para fazer uma conta no varejo, eu pegava meu cartão, pego até hoje, né, vou lá e faço uma compra no varejo. Eu tinha que transferir um valor alto, eu enviava uma TED, eu tinha que transferir um valor que não era tão alto, até um tempo atrás, o DOC era o caminho, né? Eu precisava fazer uma cobrança, eu gero um boleto. O que a gente vê acontecendo com o Pix é uma convergência de todos esses meios num instrumento só. Então, isso é super disruptivo. A gente teve com o Pix, quando a gente olha o crescimento dele, né, e hoje praticamente mais de 70% da população brasileira usa, já fez ou já recebeu um Pix. A gente movimenta trilhões, né, todo ano com o Pix. É um crescimento que não tem paralelo na história. E mais do que isso, ele vem substituindo outros meios, outros instrumentos. Então, isso que ele tem de muito especial. Eu gosto de olhar a evolução dele, né? Quando ele lançou, e a gente estava falando das instituições de pagamento, daquelas surgiram, as carteiras digitais. Hoje talvez a gente não lembre mais, mas naquela época existia um grande problema que era
como que eu coloco o dinheiro dentro dessas carteiras digitais e como que eu tiro o dinheiro, porque elas não faziam parte da rede bancária. Então, essa carteira digital ela não podia mandar uma TED, ela não recebia uma TED. Tinha um meio lá de eu faço um boleto, todo complicado, para poder funcionar. E o Pix, ele democratizou e conectou todas essas. Isso ajudou muito também na bancarização, depois da pandemia, foi um impulso, e tudo deu muito certo, porque tinha esse elemento ali que conectava. Então, quando o Pix foi lançado, né, logo quando ele começou a operar, ele teve um apelo muito grande do peer-to-peer, uma pessoa pagando outra pessoa, era uma coisa ainda muito incipiente e muito entre os indivíduos. Mas a gente viu muito rápido, e até pela maneira como o Banco Central impôs esse trabalho, o Pix avançando sobre outros casos de uso. Então, muito rápido, o e-commerce foi talvez um early adopter do Pix, né, porque ele traz vantagens sobre o boleto. Então, a gente já viu o Pix aí machucando, pegando um pouquinho do espaço do boleto. Passou um tempo, começou a aparecer nas maquininhas, nos PDVs, e o varejo físico também tomando conta desse espaço, né. Arrecadação de impostos também facilita a oferta desse tipo de serviço pela instituição, né, que não precisa mais fazer um convênio com a Receita, ela pode usar o QR Code, o seu cliente paga. E a gente viu agora no final de 23, que preparou também, né, para o Pix automático, que a gente vai falar bastante, o Banco Central lançando uma infraestrutura, né, que a gente brinca, né, o Pix ele é instantâneo, então ele criou uma infraestrutura que não é tão instantânea assim, mas que ela tem duas funções que são super importantes, né? A primeira delas, possibilitar pagamentos em volume, que para a gente, pessoa física, não faz sentido, mas a dinâmica de uma empresa é diferente, né? A empresa, ela funciona gerando arquivos de pagamento, manda isso para o banco e essas coisas são pagas em lote. Então, o Pix criou um mecanismo que permite isso, então a gente vai ver cada vez mais aí, ao longo de 24, e essa é uma das tendências que a gente conversou bastante aí no evento, empresas utilizando o Pix para honrar os seus compromissos, que leva também o Pix para um outro cenário. Então a gente falou, né, tinha o P2P, pessoa com pessoa, P2B, né, uma pessoa pagando um negócio, o P2G, né, pessoa pagando o governo com impostos, e a gente vê o B2B agora também bem forte. E o Pix automático, ele coroa um pouco desse cenário, né, porque ele vem como uma alternativa ao débito automático, que também hoje depende de convênios, acordos aí específicos que não são tão simples, então ele democratiza, mas não só isso, ele pode ir muito além, né? Então tudo que eu tenho algum tipo de recorrência, eu posso usar o Pix automático como trilho. Então, por exemplo, a minha fatura do condomínio, a assinatura da academia, o meu serviço lá do Spotify, serviços que ou eram utilizados boleto ou cartão de crédito, a gente consegue levar para lá também. Então, essa é uma outra super tendência que a gente tem que acompanhar e que vai com certeza marcar mais um ponto nessa história do Pix como um grande impulsionador. Sem dúvidas, né? Tá todo mundo ansioso aí pelo Pix automático. Realmente a gente vê que essa questão do débito automático, como você bem colocou, ainda é burocrática para muitas empresas conseguirem implementar, o próprio usuário às vezes não está bem ambientado. Vamos agora evoluir com o Pix, né? E tangenciando essa questão do Pix, não só tangenciando, né, mas como até conduzindo, a gente tem a figura do Banco Central. Como bem você colocou, né? Anteriormente com a agenda BC+, agora com a agenda BC Hashtag, e queria saber a sua opinião, a sua visão, como que o Banco Central tem conduzido isso, vocês como um player de solução, se têm sido ouvidos, acolhidos, se tem tido um respaldo, como que você vê esse player tão importante que é o Banco Central? Eu vejo uma condução exemplar do Banco Central. Eu elogio bastante, né? Parece batido, mas não. O Banco Central ele conseguiu, com o Pix, trazer duas coisas super importantes, né? A condução firme do regulador, que ela é necessária, né? E ela dá segurança para o mercado, mas ele conseguiu trazer a participação do mercado. Então, o Pix foi lançado lá em 2020, mas desde 2018 a Matera participa dos fóruns, leva contribuições. Tem várias coisas que hoje fazem parte do Pix que foram contribuições nossas, que foram incorporadas no projeto, e o Banco Central segue fazendo isso. Então, ele consegue agregar, né, a posição dele como regulador, mas também essa escuta do mercado, e isso acontece com frequência, né? Então, dando um exemplo concreto aí do ano passado, o Pix rodando, ele entendeu que tinha alguns casos de usos
por exemplo, quando envolve FX, né, transações aí que envolvem câmbio, ou mesmo marketplaces, em que a regra ela não estava tão bem adequada. Então, o que ele faz? Faz consultas públicas, entende o mercado e cria uma regulação, cria um embasamento para que aquilo possa funcionar. Então, acho que essa é uma visão legal que eu gosto sempre de ajudar a desconstruir nas pessoas, né? As pessoas estão muito acostumadas a olhar os órgãos oficiais com alguma desconfiança, entender que eles estão ali tentando atrapalhar, mas quando na verdade não. A gente olha para o Banco Central, ele tem uma atuação muito pró-mercado, buscando realmente aumento de competição, democratização e segurança. Olhando para o próprio Pix automático, né, como que vai ser essa dinâmica? E ele traz uma série de vantagens em relação ao débito automático. Isso foi uma preocupação do Banco Central. Então, a mesma maneira de adesão, né? Imagina que você vai receber uma fatura, pode ser lá o seu condomínio, a sua conta de água, a sua escola. Você vai pagar escaneando o QR Code, ele te dá a opção, opa, esse aqui é um pagamento que pode ser feito de forma recorrente. Você aceita? No momento que você faz isso, você não só aceita pagar de forma recorrente, mas você seta um prazo para isso, você seta um limite para essa cobrança. Então, tudo é muito transparente e com o usuário, né, com a pessoa, o pagador ali no controle. Então, essa é uma preocupação que o Banco Central sempre traz, olhando para o usuário, para a necessidade do mercado e tentando criar uma regra que permita que todos participem, que todos possam levar suas ofertas. Então, eu sou suspeito, eu sou um super fã aí da maneira como o Banco Central trabalha, em particular no Pix, eu acho que vem sendo brilhante a maneira como ele conduz. Não só você, mas eu também sou super suspeito. Inclusive, a gente aqui pela Fincat teve uma conexão muito forte com o Banco Central por meio do Lift e tudo. Então, a gente também é super fã da forma como estão conduzindo. E pegando outro assunto, até que também você já passou, falou um pouquinho por cima dentro das soluções da matéria, a gente vê muito forte de uns tempos para cá a fintechização. Várias empresas que não tinham nenhuma relação com serviços financeiros passando a implementar um Banking as a Service, um Credit as a Service. Aí queria saber, do ponto de vista também de vocês, como está isso, como que a solução ou as soluções de vocês podem amparar alguém que queira caminhar para esse sentido de fintechização. Não, legal, Vitor. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Acho que a gente está só no comecinho dessa revolução ainda, e a gente vai ver cada vez mais isso acontecendo. Então, acho que o primeiro passo, né, a gente tem uma regulação que ela é inovadora, que ela está à frente aí de outros lugares do mundo, e a grande vantagem dela é dar segurança para que as empresas possam fazer essas operações. Então, eu quero oferecer uma conta, eu posso fazer isso, eu vou ter uma regulação, lógico, tem que ter algum controle, mas que é adequado ao risco que eu enfim, né, trago para o sistema para fazer isso. E a fintechização, ela é um caminho sem volta, por quê? Porque ela, justamente por levar esse poder para as empresas que estão próximas da sua cadeia de valor, então, imagina uma indústria que pode trabalhar, por exemplo, toda a antecipação dos pagamentos para os seus fornecedores, ou crédito consignado para a sua base de funcionários. Enfim, por levar esse poder para as empresas que estão muito mais próximas da sua cadeia de valor, a gente pode ver um atendimento muito mais nichado e muito mais específico para aquela necessidade. Então, é um movimento que não vai ter volta. De certa forma, talvez a gente vai proliferar o número de instituições, mas a gente vai levar um atendimento de qualidade muito superior para cada um desses nichos, né? Uma grande instituição, ela tem o seu valor, né? Isso não deixa de existir, mas justamente por ser muito grande, ela tem dificuldade em chegar a cada pedacinho pequeno, né? Que às vezes é um pouquinho, é parecido, mas é um pouquinho diferente dos outros, né? Então não é a mesma coisa. E as fintechs, elas têm esse potencial, né? De poder olhar para um espaço bem determinado e atuar com toda a qualidade para atender aquele público. Então, vai ser uma demanda dos usuários, né? Não tem jeito. E eles vão acabar estimulando essas fintechs cada vez mais. E aí a gente tem, né, as fintechs que são as de conta, as que são de pagamento, as que trabalham com crédito, cada uma atuando no seu espaço, mas trazendo soluções cada vez melhores para o público de uma forma geral. Excelente, realmente é uma tendência já concretizada, né? Que agora é só o pessoal aproveitar oportunidades, né? E antes da gente já partir para uma parte mais de você falar, deixar contatos, falar como o pessoal pode procurar ver como a matéria pode ajudá-los,
Tem ainda, acho que um ponto legal de você trazer, que eu sei que a matéria tem uma solução envolvendo, né? Que é essa parte que a gente tem visto, né? A gente tem fintechs de câmbio, a gente tem várias contas digitais abrindo oportunidades, né, para o pessoal ter uma conta digital fora, ter um investimento fora. E a matéria tem uma solução para pagamentos nos Estados Unidos, né? Queria que você comentasse um pouquinho como funciona, quem pode usar, porque cada vez mais a gente vê também essa internacionalização presente, né? Legal. A gente está num momento de expansão para Estados Unidos, né? Uma das nossas aspirações estratégicas. E o que a gente está trabalhando lá é justamente levar muito do aprendizado que a gente teve aqui, principalmente com o Pix, né? Esse cenário de pagamentos, pegando esse aprendizado que a gente tem, que é muito especial, né? De entender como a instituição de qualquer tamanho consegue viabilizar um pagamento, consegue viabilizar esse tipo de operação, entregando uma boa experiência para o seu usuário final, e a gente está levando essa tecnologia para lá. Então, assim, Estados Unidos é um espaço, é um mercado enorme, né, para ser explorado. Ele já tem os seus rails de pagamento instantâneo, mas a peça que falta lá é justamente essa experiência que a gente criou aqui com o Pix. Então, você tem o seu QR Code, que é padronizado, você tem uma base de endereçamento, né, eu tenho lá o meu alias, a minha chave, né, com o meu e-mail, o meu telefone, e que isso, na verdade, garante que cada instituição consiga falar com a outra de uma maneira unificada e o mercado fluir. Essa é uma peça que falta lá e essa peça que a gente está levando com a experiência que a gente tem. Hoje a matéria tem uma posição de destaque no Pix, né? Então, 1 em cada 10 Pix feitos no Brasil passa por soluções Matera. Então, isso é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, né? A gente vê esse número crescendo e crescendo com velocidade mês a mês. Então, a gente está aproveitando toda essa experiência, tecnologia nacional, feita por engenheiros brasileiros, cabeças, né, da Unicamp, mas de outras grandes universidades do Brasil, e levando esse conhecimento para os Estados Unidos, mostrando que a gente conseguiu fazer aqui, que a gente pode fazer lá também. Show de bola, um ponto para a gente se orgulhar mesmo. Muito legal, parabéns pela iniciativa. E já partindo para a parte final, primeiro queria pedir, então, justamente que você deixasse contatos, redes sociais, formas de quem, de alguma forma, tiver interesse em conhecer melhor as soluções da matéria, queira fazer um projeto paralelo, porque aqui a gente acaba falando para uma comunidade ou das fintechs ou de interessados em fintechs, né? Por isso, justamente, a matéria aqui participando conosco. Aí queria que você deixasse esses canais disponíveis aí para o pessoal. Bom, primeiro é importante dizer, a gente tem tecnologia para fazer um banco funcionar, um banco de qualquer tamanho. A gente está pronto para atender quem nos chamar, fiquem à vontade para fazer isso, conversar com qualquer pessoa da matéria. A gente tem uma incubadora de fintechs, que ela é voltada para ajudar a colocar uma fintech de pé, crescer, e aí, enfim, partir para outros modelos aqui com a matéria. Então, a gente se adequa a qualquer tamanho de instituição. Acho que super importante acompanhar as nossas redes sociais, matera.com, matera.com.br, o nosso LinkedIn. A maneira mais fácil de falar comigo acaba sendo pelo LinkedIn, tá? Então é só procurar Bruno Samora, vai me achar lá, é bem fácil, e é o canal que eu mais uso, então fiquem à vontade aí para me adicionar, mandar uma mensagem, eu sempre respondo, às vezes demora um dia, dois, mas eu tô sempre por lá, tá bom? Pô, muito bom, muito bacana, inclusive, essa parte da incubadora de fintechs. E para a gente fechar, aí queria que você deixasse uma visão sua para esses próximos 12 meses desse ecossistema de fintechs aqui no Brasil, tecnologia. Sei que você não tem uma bola de cristal para cravar o que vai acontecer, né? Mas o que você espera ainda ao longo desse 2024, além do próprio Pix automático que a gente já falou? Bom, assim, eu realmente não tenho bola de cristal, mas acho que tem algumas tendências que a gente consegue olhar. Então, a primeira delas, assim, super importante, é o Pix, ele vai ser o trilho que vai acabar engolindo os outros, né? Talvez a gente tenha algumas fronteiras ainda, mas a gente já viu, né? Ele dominou o peer-to-peer, tem um trabalho super forte aí com o B2B, né? Com negócios. Esse ano tem um impulso muito grande para abraçar aí o espaço das empresas, mas cartão de crédito está logo ali na esquina, FX, né, operações aí cross-border de câmbio, também já tem sinalização do Banco Central, então estar fora do Pix, não fazer Pix hoje não é uma opção, né, e a gente vai ver isso cada vez mais,
e ele traz vantagens, ele pode otimizar meios de pagamento, operações, ele é muito rápido, simples, barato e, enfim, né, onipresente. Então, Pix não pode estar fora da pauta de ninguém. Outro tema que não pode estar fora da pauta é a pauta de inteligência artificial, como que a gente pode usar, como que a gente pode trazer inteligência artificial para melhorar os nossos processos, para melhorar a análise de risco de crédito. Então, também, né, com a ascensão aí de todos os Generative AI e todas as ferramentas novas, a gente tem que acompanhar e tem que buscar como abraçar a tecnologia e não fugir dela. E por último, aí um prazo um pouquinho mais longo, mas que a gente precisa acompanhar, é Drex, é economia tokenizada, tokenização de ativos reais, DeFi. A gente tem que se habituar e aprender cada vez mais esse vocabulário, porque ele é o futuro, né? Então ele está crescendo muito, ainda são vários experimentos, mas a hora que a gente menos esperar, esse vai ser o padrão de fato da indústria, e a gente tem que acompanhar, não pode ficar de fora. Então, acho que essas grandes três tendências, né? O Pix está no Brasil, não tem o que fazer, a gente tem que lidar com ele, usar cada vez mais, inteligência artificial, melhores ferramentas, como que eu melhoro meus produtos, meus processos, e tokenização, Drex, a gente precisa estar por dentro, porque é a próxima geração. Assinamos embaixo também dessas tendências e fica até o convite, né? Daqui mais ou menos um ano a gente voltar a se falar para ver como que evoluíram todos esses pontos. E fechando então aqui, Bruno, primeiramente, não, né? Ultimamente já, né? Mas para te agradecer, acho que foi uma verdadeira aula, passou por pontos super importantes e pertinentes, como você disse, pô, o Pix de 2020, mas até hoje tem muita novidade, cada vez mais adesão, abre um monte de oportunidade. Então é sempre bom a gente ter um especialista como você trazendo esses pontos. E reforçando para o pessoal de casa, né? Se conectar com você, com a matéria, entrar no site, conhecer, porque a matéria justamente pode, como você disse, ajudar desde alguém que está criando uma fintech do zero até um grande banco ou alguém que queira estruturar uma operação dessa. Então, realmente, muito obrigado aí pela contribuição. Legal, eu que agradeço, Vitor, prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para sempre que quiser conversar, são temas que eu adoro, então é sempre muito bom, muito prazeroso poder falar sobre eles. Obrigado. Muito bom, o prazer é o nosso. Então, pessoal, esse foi então mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir as redes da Fincat e da Matera para estar antenado em todos esses pontos tão importantes, né? Um abraço a todos e até o próximo episódio.